Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Eu estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de 1 Samuel, o capítulo é o 2. Capítulo 2, o versículo é o 13, que diz assim: portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, né? Com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira e na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim fazia todo Israel que ia ali. Aqui é um filho do sumo sacerdote Eli, né? Aqui eram os filhos do sumo sacerdote Eli. Pessoas criadas na casa de Deus, pessoas criadas com ensinamentos do Senhor, desde a infância, desde criança, os quais Deus tinha falado que da família de Eli nunca ia faltar sacerdote. Da família do sacerdote Eli ia ter os seus sacerdotes para sempre, né? Ia morrendo um, o mais novo ia chegando, ia sendo sacerdote na casa de Deus. Porém, os filhos desse mesmo Eli faziam isso. Quando as pessoas vinham sacrificar, porque na época sacrificavam carneiros, gorduras, sangue, essas coisas aí, sacrificavam a Deus, né? Tinha o sacrifício ao Senhor na época. Agora não precisamos mais, porque Jesus já é o nosso sacrifício eterno. Por Jesus já foi feito o sacrifício do Cordeiro de Deus para sempre. Não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. O nosso sacrifício hoje é andar como Ele andou, né? É ter amor no coração, é andar em segurança diante de Deus, né? Glorificando a Deus, fazendo o bem e jamais o mal, né? Andar em amor, esperança, né? E caridade. Então, naqueles tempos tinha esse costume, né? Foi Deus que mandou lá em Números, lá no livro de Números, Deus mandou que fizesse esse sacrifício contínuo na casa do Senhor, né? E todas as vezes que as pessoas vinham sacrificar ao Senhor, o filho do sumo sacerdote, do Eli, eles vinham e pegavam a primeira garfada, né, das carnes melhores, né, e pegavam e tiravam. As primícias de Deus, eles tiravam para eles. E o sacerdote via tudo aquilo ali e não fazia nada, né, e não interferia. Então Deus tinha prometido que da linhagem dele não ia faltar um sacerdote. Quando ele morresse, os filhos iam ser, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e aí por diante. Porém, como eles faziam isso, tiravam as primícias de Deus para eles, né? Todas as pessoas que vinham sacrificar, trazer aqueles carneiros, aqueles sacrifícios de carneiros, ali eles pegavam para eles. Então, isso foi um grande pecado diante de Deus, né? As primícias do Senhor que as pessoas vinham oferecer, eles pegavam para eles, ainda tirando sarro, brincando. E o sacerdote, o pai deles, o sumo sacerdote, o pai deles não reclamava, né? Aí o Deus manda um profeta até Eli e dizer: veio um homem de Deus ali e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa do faraó? Então eu escolhi dentre todas as tribos de Israel
para sacerdote, para oferecer sobre meu altar, para acender incenso e para trazer éfodo perante mim. E deu à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque, aí parando aqui, mas aí ele diz assim, no versículo 31 diz assim: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Então ele disse assim, Deus mandou o profeta até o Eli dizer: olha, eu tinha prometido que não deixaria de existir sacerdote da tua casa, dos teus filhos. Porém, no versículo 31, eu parei porque é muito comprido, né? Extenso o texto. Aí diz assim: porém, eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, né? Ali veio uma maldição para os filhos de Eli. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, e nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos, para entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha que coisa, Deus tinha prometido a Eli que ia ser, né, com ele até o fim, a sua descendência. Porém, ele não dava ouvido, ele ali não castigava os seus filhos, não repreendia os seus filhos. Seus filhos faziam da casa de Deus o que bem queria, né? Fazia das coisas de Deus o que queria, tirava as primícias para ele, e ele ali não repreendia. O que faz nós, pais, avós, né? Não repreender os nossos filhos, não ensinar a criança no caminho de que deve andar, né? O que faz nós hoje? Nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, repreendendo eles na verdade, na mentira, para andar na verdade e respeitar as coisas de Deus. O que a gente não vê no país e no mundo, ninguém nem sabe quem é Deus. A maioria nem sabe, os países não sabem quem é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Então, as pessoas não sabem quem é Deus, andam levando Deus de qualquer maneira. E aqui esse sacerdote não repreendia os seus filhos. Aí ele disse assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então Deus manda esse profeta falar para Eli, né, que não vai ter mais com ele. Ele vai suscitar um sacerdote. O sacerdote hoje, o sumo sacerdote hoje é Cristo, né? É Cristo, hoje é o nosso sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Mas Cristo nos fez sacerdote para entrar também diante do Senhor. Ele deu a todo o povo que se chama pelo seu nome, todo o povo que crê e batizar, transforma-se em filho de Deus e sacerdote santo do Senhor, para que possamos entrar diante do Senhor, mas com interesse de coração, com verdade, com fidelidade ao Senhor. Porque esse Eli, ele não repreendeu os filhos, e os filhos ali, né, faziam de qualquer forma. Misericórdia, gente. E ele disse que ia dar um cabo na vida dos filhos de Eli. Ele prometeu, mandou o sacerdote ir lá, o profeta ir lá e dizer que nunca mais queria saber da casa de Eli, que ele ia trazer um sacerdote santo eterno, que é Cristo, né? E ele disse que num dia só ele ia destruir os filhos, a descendência de Eli. Ele vai, levanta Ana. Ana era uma mulher estéril, porém atribulada de coração, porque a segunda esposa do seu marido, ela sempre brincava
da cara dela, tirava sarro da cara dela, porque ela era a primeira esposa daquele Eucana, e ela não tinha filho. E a segunda esposa, como tinha filho, antigamente poderia dar a segunda esposa, né? Dizem que poderiam dar, mas ela tirava sarro, ela brincava com a cara daquela mulher, né? E aquela mulher um dia chegou no templo do Senhor e ela clamou, o nome dela é Ana, ela clamou a Deus. Ela clamou tanto que não tinha mais nem palavras para clamar. Diz aqui no primeiro Samuel, capítulo 1, tem a história de Ana. E aquela mulher clamou ao Senhor, ela clamou ao Senhor. Vindo o sumo sacerdote na época, disse para ela: mulher, tu estás cheia de vinho, tu estás cheia de mosto, estás bêbada. Aqui no altar do Senhor, ela disse: não, Senhor, eu sou apenas uma mulher amargurada, né? Ele disse: então que se faça, Deus, na tua vida o teu pedido. E o pedido dela foi um filho. E ela lhe prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, né, na sua esterilidade, ela ia doar na casa do Senhor para ser criado pelo sacerdote. E assim foi. Ao passar numa faixa de 10 meses por aí, ela teve o filho. E quando ela desmamou o filho, quando ela já tinha desmamado, o filho já não estava mais mamando, ela levou até o sacerdote para criar e disse, né: eu prometi a Deus para o Senhor criar o meu filho. Tudo isso já estava acontecendo com os filhos de Eli. Porém, Ana levou o seu filho para ser criada por Eli. E o que eu vejo nisso? O filho de Eli foi criado no meio o filho de Ana foi criado nos filhos de Eli, com os filhos de Eli. Só que ele não pegou essa prática maligna de querer tomar as primícias de Deus para eles. Ele criou-se em retidão ao Senhor. Ele criou-se em verdade ao Senhor. E quando ele ficou na idade, vamos supor, de 18 anos mais ou menos, que já tinha entendimento, criado ali na casa de Eli, bem ensinado, igual os filhos de Eli foram, né? Mas aí diz a palavra que os filhos de Eli estavam numa guerra, qual foram trazer a arca do Senhor, e os filhos de Eli morreram tudo num dia só, né? Foram mortos num dia só. E chegando a notícia ali para o Eli, ele caiu de uma cadeira, ele estava no alpendre, caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço e morreu também na hora. A sua nora, que estava esperando um filho, do filho de Eli, também ali teve o filho e morreu. Então, a família de Eli foi destruída num dia só. O que eu quero trazer para cada um de nós é que não adianta querer brincar com as coisas de Deus. Muitos não têm temor a Deus, brincam com as coisas de Deus pela televisão, pela internet, a gente vê, mas depois a gente só vê os castigos. Ainda hoje Deus castiga. Há muitos castigos de Deus, mas as pessoas estão vendo, ouvindo e não estão entendendo. Para que não se convertem, que Deus os liberte, que Deus os cure. Muitas pessoas não estão entendendo a Deus. Esse povo tirava as primícias de Deus para eles. E Deus não ia se agradando disso. E Deus prometeu que não ia ter mais nenhum jovem, não ia ter mais nenhum velho da família de Eli. E Deus destruiu toda aquela família num dia só, suscitando ali aquele jovem, o qual Eli criou, que era filho da Ana, filho de um mistério. O que eu quero dizer também com isso, quando Deus, Ele faz das coisas loucas ficarem sãs. Ele faz de algum lugar que não tinha nem como ter nada, de um deserto virar manancial. Deus faz com que o rico empobreça e o pobre enriqueça. Deus faz com que os doentes fiquem sãos e aqueles que estão se sentindo demais fiquem doentes. Ele faz a mudança de vida. Ele é o controlador do universo. Ele fez com que uma mulher estéril tivesse um filho e desse para aquele suposto sumo sacerdote criar.
E esse menino, ele se criou no meio dos outros, mas ele não fazia o que os outros faziam. E ele virou tão somente o Samuel, né? Samuel, o profeta de Deus, o sacerdote do Senhor. Um homem que ungiu o primeiro rei de Israel. Um homem que ungiu o rei Saul. Um homem que ungiu o rei Davi. Um homem que guiou Israel por muitos e muitos anos. Todos que queriam um conselho, saber algo de Deus, todos vinham a Samuel. Ele ficou sendo sumo sacerdote e juiz daquele lugar por muitos anos. Até que o povo pede um rei, e ele, pela vontade do povo, Deus dando a direção, ele ungiu Saul, ungiu Davi, e ele governou Israel por muitos e muitos anos. Então, se você é estéril, eu não sei aonde você está sendo estéril. Você está estéril no casamento? Não tem mais amor? Você é estéril, sim, o seu útero é estéril, sua madre é estéril. Você é estéril no trabalho, tudo que faz não dá certo. Coloque na mão do Senhor, mas não é colocar e deixar para lá, dizer assim, Deus faz. Não, clame. Porque ele diz, clame a mim que eu responder-te-ei e mostrarei coisas grandes que ainda não sabe. Ele disse, é para clamar, não é para reclamar, é clamar. Clame, porque Deus fará a esterilidade viver, ser multiplicada, não com esterilidade, mas com abundância. Ele fará a mudança de vida, porque Deus é um Deus de mudança. Então entrega a tua vida, toda a tua vida nos pés do Senhor e clame, se há algo impossível para os homens, pois é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então também, tem a Ana que clamou ao Senhor e Deus deu a ela um homem que foi sacerdote de Israel por muitos anos, né? Cuidando de Israel através, Deus com ele, cuidando de todo Israel, de uma mulher estéril. E ele fez também com que aquele homem que foi escolhido para ser sacerdote, não deu conselho aos seus filhos, não repreendeu os seus filhos, morreram tudo no mesmo dia. Aí você vem dizer assim, irmã, mas não é bem assim não, isso já foi. Não, Deus é ontem, hoje e será para sempre. Amém? Por isso que existem os castigos que estão aí, mas as pessoas estão achando que Deus está sendo comprado por alguma coisa. Deus não foi comprado. Quando Deus diz que é para ser. Para ser. Mas se Ele prometeu bênção e você anda buscando a maldição, Ele não tem como mudar a bênção em maldição para a bênção. Ele tem para ti bênção. Portanto, anda nos caminhos do Senhor, busque a Ele, procura saber o que Ele quer de ti, como você deve andar. Está tudo difícil? Clame ao Senhor, não reclame, clame, porque Ele responder-te-á. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.